Vamos abrir os nossos corações e dizer: Senhor, fala comigo. Amém? Sobre o solo somente crer, nós vamos receber o pastor Afonso Rotenburg, trazendo diretamente de Deus a palavra aos nossos corações. Senhor nosso Deus, amado Pai Celestial, te agradecemos por esta reunião tão abençoada por ti. E agora pedimos, venha nos encontrar em nossas necessidades. Fale conosco através da tua palavra. Alimente as nossas almas. Que seja um período de ensino, de aprendizado, de preparo. E que a nossa fé seja acrescentada. Dê-nos unção no falar e também no ouvir. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos nos colocar de pé. A leitura anunciada. Segunda carta aos Coríntios 4, 7 até 10. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém. Vamos ouvir o hino, podem se assentar. Vai ouvir a voz do povo que aqui dá glória a Deus. Nunca mais o canto de aleluias ouvirão, pois vamos cantar lá em Sião. Solidão, angústia, dor, morte e lamentação. Tudo isso nunca mais vou ver e nem sentir. Quando pra Sião enfim partir, será grande a emoção.
Jerusalém, a praça e os muros de cristais, o trono do Senhor eu pela fé já posso ver, e o rio da vida a correr. Fico imaginando como deve ser o rosto do amado Salvador, quando os seus olhos contemplar, de felicidade vou chorar. Sei que será grande a emoção quando finalmente o céu se abrir. Penso até que o meu coração, de tanta alegria, não vai resistir. E a Jesus eu hei de conhecer, e em suas mãos ver os sinais. Quero ouvir de perto ele dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai. Sei que será grande a emoção quando finalmente o céu se abrir. Penso até que o meu coração, de tanta alegria, não vai resistir. E a Jesus eu hei de conhecer, e em suas mãos ver os sinais. Quero ouvir de perto ele dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai. Vinde a mim, benditos de meu Abençoe as irmãs, minha nora e neta, cantando, louvando e adorando a Deus. E através do vosso pastor Vanderlei, Deus me colocou aqui neste lugar, nesta manhã, e para esta escola, para este ensino, para este aprendizado. E esta reunião tem sido além do que nós imaginávamos, né? E até aqui foi Deus tratando conosco, e Ele vai tratar conosco daqui para frente. Nós vamos ler mais algumas escrituras e também da mensagem do profeta. O que lemos fala do tesouro em vasos de barro. Vaso de barro quebra muito fácil, né? Frágil. Geralmente o tesouro está em cofres de aço,
e máxima segurança nas suas fechaduras, carros fortes que transportam valores. Mas Deus vem e está nestes vasos de barro, que é você, que sou eu, que somos nós. Então vamos dentro dessa avaliação, tesouro em vasos de barro. Versículo 10 no final diz assim: para que a vida de Jesus, que é esse tesouro, se manifeste também na nossa carne mortal. Nós vamos ler 1 Coríntios 6, versículo 19. 1 Coríntios 6, 19 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo, que é esse vaso de barro, é o templo do Espírito Santo? Não sabemos quão grande é isto, sermos portadores da vida de Jesus Cristo, Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Pergunta no final: e que não sois de vós mesmos? Voltando para a segunda carta de Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 7 e 8. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto. Veja, ministério da morte. Ministério, e esta glória, a qual era transitória. Agora, vemos no versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Maior glória. Nós estamos no ministério do Espírito. Será de maior glória. Em Efésios capítulo 4, e versículos 12 e 13, ministério através do qual ele quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Ministério do Espírito para a edificação do corpo de Cristo, do qual você é parte. Do qual, querendo o aperfeiçoamento até que todos que são parte do corpo de Cristo cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Todas as participações hoje dos pastores foram, de uma forma ou de outra, ligado a isto. No que é verdadeiro estamos. Estamos no ministério do Espírito. Esse ministério, ou através desse ministério, Deus quer o aperfeiçoamento dos santos. Até que todos cheguemos, todos que são desse corpo, à medida da estatura completa de Cristo, que é o tesouro nesses vasos de barro. Vamos
lembrando, se crermos, veremos a glória de Deus. Israel, quando fitava o rosto de Moisés naquele ministério chamado aqui de morte, o rosto refletia a glória de Deus, algo que era transitório. E agora, não será de maior glória o ministério do Espírito? Agora, nós vamos observar aonde Deus quer nos levar e vai nos levar. É programa deles. Então, veja que em Efésios, capítulo 3, 17, 18 e 19, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, vasos de barro, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Compreender com todos os santos a dimensão, a grandeza. Eu não compreendo, mas eu creio. Aí ele diz: conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Você não entende isso, você não avalia isso, você não calcula isso, né? Aí ele diz: para que sejais cheios de toda a plenitude da divindade. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E agora, toda a plenitude da divindade estará na noiva do Senhor Jesus Cristo. Pergunta: é pouca coisa? Aí ele vai descrevendo, mas ele não consegue descrever. Ninguém consegue descrever. São Paulo gritou dizendo: graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Inefável é aquilo que não se consegue explicar, expressar por palavras. Você não consegue expressar por palavras o que Deus fez, está fazendo e ainda fará por você. É grande, é muito grande, cheios de toda a plenitude da divindade. Quando isso realmente se apoderar de nós, nós não vamos ficar aqui. É um poder tão grande, não é pouca coisa, é muita coisa. Deus já arrebatou, né, individualmente. Enoque foi, Elias foi, Jesus foi, mas agora é todo o resultado pelo qual, ou para o qual Jesus estava no Calvário, vai se encontrar com o Senhor nos ares. Muita coisa, cheios de toda a plenitude da divindade. Eu quero ler da mensagem, perguntas e respostas, número 2, em parte do parágrafo 24, onde o profeta diz assim: eles, falando amam uns aos outros e não querem perder nada. Eles querem estar aqui a cada minuto para ver o que acontece. Veja, na continuação do trabalho do ministério de Deus. Para quê? Para que, se o Senhor disser algo, querem estar aqui para recebê-lo. Você está aqui para receber.
Eles querem estar aqui a cada minuto para ver o que acontece, para ver a continuação desta obra, deste preparo. No parágrafo 53, em parte, apenas uma frase diz: porém a noiva está escolhida por Deus. Não tem nada será, ela está determinado por Deus. Apenas essa frase no parágrafo 53. No parágrafo 111, o profeta diz assim, 111, perguntas e respostas, número 2, em parte desse parágrafo. Agora, no dia de Pentecostes, ele desceu. Essa coluna de fogo se espalhou nessa forma, e línguas de fogo se assentaram sobre cada um deles. Não suas línguas, mas línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Um grupo escolhido para o começo e um escolhido para o fim. A Bíblia diz, eles viram as promessas, mas não alcançaram. Mas, provendo Deus uma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Não os do começo, os do fim levarão isto para os do começo, porque eles só poderão ressuscitar quando? Se eles pudessem ressuscitar, eles que já partiram, hoje eles iam ressuscitar, mas não podem fazê-lo. Eles estão esperando, dependendo de nós. Mas veja o que ele diz assim, ó, né? Um grupo escolhido e selecionado, identificado por essa coluna de fogo, veja, mostrando que Deus espalhou de si mesmo sobre o homem. Não captaram isso? Deus, o Logos, se derramou no homem. Deus, não numa pessoa. Ele está em sua igreja universal. Vasos de barro que tem o tesouro maior que possa existir. Tão grande é esse tesouro que um pecador salvo vale mais do que o mundo inteiro. Eu gosto de dizer, na tua oração primeira da manhã, agradeça por tua salvação. Você diz, eu agradeci ontem, agradeça hoje também. Agradeça de manhã, durante o dia e à noite e outro dia, agradeça por tua salvação, agradeça, agradeça. Louvado seja o Senhor. Aí ele diz assim, ó, então derramou no homem, Deus, não numa pessoa, ele está em sua igreja universal. E essa é a razão pela qual ele disse, as obras que eu faço, vós também as fareis. Deus foi contido e confinado no homem, Jesus Cristo, porém, agora ele está contido e confinado em toda a igreja universal do Deus vivo, da qual eu sou parte. Ele está confinado. Então, esse corpo, ele alcançará a plenitude de Deus. Ele vai cuidar disso. Ele vai cuidar disso. Agora, nós vamos observar na mensagem Meu Novo Ministério, aonde no parágrafo 4, ele diz assim, nós temos pregado, e outros antes de nós, sobre a proximidade da vinda do Senhor.
a breve vinda. E cremos que está se aproximando. Naturalmente está, no dia a dia. Mas se parássemos e pensássemos nisso, veja, num desses dias você vai ouvir isso pela última vez. E então o Senhor Jesus virá. Toda a terra, as árvores, a natureza, as pessoas, a igreja, tudo está gemendo, chorando, agarrando e esperando por aquele dia de sua vinda. Veja, a natureza sabe que ela vai parar de sofrer. A natureza e nós, né? E as pessoas sabem que elas pararão de sofrer então. Não é todas as pessoas, somos nós. A morte perderá seu domínio e a sepultura e o inferno serão tragados pela vitória. A vitória é nossa. Amém. E não, disse o irmão, não sou vencedor, sou mais que vencedor. Na verdade, é o Senhor que diz isso de nós. Mas olhando mais um pouco aqui, no parágrafo 14, o profeta diz assim: então eu creio que às vezes Deus só nos permite ver certas coisas quando chega o tempo para vermos aquelas coisas acontecer. Você notou que o profeta, falando nessa parte inicial, né, como ele vai mostrando isso, o tempo. Né? Pessoas antes de nós, eles já pregavam da vinda do Senhor. Mas e agora? E agora? Então ele diz, né, elas vêm, não querem perder nada. Né? Você orou em casa. Eu creio que Deus vai falar comigo. Ele vai me dizer, Ele vai me mostrar, Ele vai me responder para ver o que acontece. Né? O profeta dizendo isso aqui. Então, só nos permite ver certas coisas quando chega o tempo para vermos aquelas coisas. Vai chegar o tempo de sermos cheios de toda a plenitude da divindade. É o Senhor que mostra isso aqui. Ó. Veja, é em São Lucas, no capítulo 21, aí você vai perceber o que ele está dizendo aqui. Em São Lucas, no capítulo 21, 13, 14 e 15, diz assim: e vos acontecerá isto para testemunho. Para testemunho. Veja que antes, no versículo 12, ele diz: antes de todas estas coisas, antes da grande tribulação, nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo antes. Então ele diz: lançarão de mão de vós e vos perseguirão. Mas acontecerá isso para testemunho. Propondo, pois, em vossos corações não premeditar, como haveis de responder. Agora, o que ele diz assim? Deus só nos permite ver coisas, certas coisas, quando chega o tempo para vermos essas coisas. Então ele diz: não precisa se preocupar o que você vai falar quando essa pressão chegar. E essa pressão tem que vir. Porque a Bíblia diz, é a prova da nossa fé. A última prova. Porque eu vos darei. Então nós perguntamos para o Senhor: quando o Senhor nos dará isso? Quando chegar a hora que você vai precisar disso. Assim. Você crê nisso aqui? Ó? Ele vai te dar, ó. Eu vos darei boca e sabedoria. Quando? Aí ele diz assim: quando vos perseguirem. Ó, veja, quando a pressão chegar, eu vos darei. Tá? Vocês sabem que Deus não deu para a viúva nos dias de Elias, em
em seus recipientes o azeite e a farinha que ela precisava até sair da tribulação da seca. Você vai precisar de tantos, né, se fosse medidas ou... né, até terminar o período da seca. Não, ele só dava cada dia que ela precisava. Ele só dava. Então ela precisou hoje, ela preparou, e ela, e o menino, e o profeta comeram. A fome era muito grande, alguém chegava, vizinha, a senhora comeu hoje? Comi. Da onde a senhora pegou? Dali. Ele foi lá correndo, mas não tem nada. Mas quando eu precisei, tinha. Amém. Quando eu precisei, tinha. Ele vai te dar quando você precisar. Quando nós precisarmos, Ele vai nos dar isso aqui. O que você precisa para hoje, Ele está te dando, Mas vai chegar a hora da plenitude da divindade em nós. Nós tão frágeis, vasos de barro, vasos que quebram com facilidade. Meu Deus, mas você já imaginou você ser esse vaso de barro em quem habita a plenitude da divindade? Mas eu não sou digno, não somos, nenhum de nós é, mas Ele te escolheu para que seja desse jeito. Amém. Agora nós vamos notar. Veja aí, 1 São Pedro 5, versículo 6, é um versículo tão simples, tão conhecido. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor. Por quê? Porque a seu tempo Ele nos exaltará. Quando? A seu tempo. Quando Ele determinar nos exaltar, Ele vai nos exaltar. Mas agora ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Eu quero observar mais um pouco ainda na mensagem, meu novo ministério, no parágrafo 19, em parte, ele diz: Deus está preparando a sua igreja. Eu digo amém a isso. Eu digo amém a isso, gente. Agora, depois nós vamos ainda chegar a isso. Agora, no parágrafo 34, em parte da mesma mensagem, meu novo ministério, o profeta, ele diz assim: é o indivíduo ou é o Espírito do Deus vivo? Fazendo a pergunta. Aí ele diz, é Deus que está falando, e toda a igreja necessita estar um passo mais próximo dele. Uma vida mais consagrada para viver com ele. Nós estamos vivendo sob um efeito da última reunião de pastores em Goiânia. Muitos já tomaram conhecimento, e isso teve um início, nova etapa, nova fase, novo ministério, uma preparação para algo mais perto de Deus. Não só perto, é tesouro Deus, o eterno em nós. Então, ele diz, uma vida mais consagrada para viver com Ele. Para viver com Ele. Agora, olhando nesse parágrafo 34, no 42, em parte ele diz assim: agora, veja, Deus tem uma maneira de trazer as coisas a você. Então, agora, quando estamos analisando isso aqui, pastores, nós temos uma ideia. Achamos que vai ser assim, assim ou assim. Não se prenda em sua ideia. Não se prenda em imaginar como vai ser.
o Senhor disse para mim, disse para você, naquela hora eu te darei. Então não precisa preocupar. Não é Ele que prometeu, para mim foi Ele que prometeu, e para você foi Ele que prometeu. Amém? Então, ele diz assim, Deus tem uma maneira de trazer as coisas a você. Tenha certeza do que você está falando. Aí, ó, porque nós podemos falar qualquer coisa e achar, né? Mas se eu espero naquilo que ele acabou de dizer, né, que ele disse assim, eu te darei. Quando? Quando chegar aquela hora. Ele não disse que vai dar antes. Ele deu aquele alimento quando ela e a família precisaram. No outro dia, Deus deu de novo. O vizinho veio perguntar de novo. Daí ela disse, comemos. Da onde tirou? Dali. Foi lá, não tinha nada. Mas quando ela precisou, tinha. Não é para o vizinho, é para você, é para nós que Deus está dando isso aqui, ó. Então tenha certeza do que você está falando. Veja, aí o profeta fala até daquela unção. E essa unção tão tremenda, eu estava fora de mim. De tão forte era aquela unção. Tão forte era aquela unção. Agora, vocês lembram São Paulo? É um ministério à semelhança daquele que nós estamos. 2 Coríntios 11, no versículo 1 e 2, a Bíblia diz, Paulo falando, oxalá me suportasses um pouco na minha loucura. A própria igreja dele expressou que aquilo, e como ele estava ensinando, era loucura. É loucura, pastor Paulo. Então me suporte, porque eu vou continuar. Ei, glória a Deus. Ele diz assim, suportai-me, porém, ainda, na minha loucura. Por quê? Aí ele responde, por quê? Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Não é zelo de Paulo, não é zelo de homem, é zelo de Deus, é interesse de Deus, é preparação de Deus. Porque vos tenho preparado. Gente, às vezes a palavra da preparação, ela pode não ser recebida assim como nós gostaríamos que fosse. Mas vocês imaginam o que isso significa? Vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Vocês sabem quem tem a melhor posição no reino de Deus? Quem será que é? É a rainha, da qual nós cremos que estamos fazendo parte. E essa rainha, essa noiva, não é? Ela está sendo preparada para o noivo. Não é? Foi cantado, está perto esse grande dia, quando Ele nos dará as boas-vindas. Então ele diz assim, para Cristo, não é? Preparado, olha. Então o zelo de Deus através de Paulo levou essa igreja a esse preparo. E o zelo de Deus através do irmão Branham. Não vivemos naquele dia, mas estamos vivendo nesse dia. Não é o mesmo zelo? Não é o mesmo zelo? Não é? Então, nós vamos observar uma parte a mais na mensagem, a fase presente do meu ministério. Fase presente. No parágrafo 3 dessa mensagem, ele diz assim, e eu quero explicar qual a fase do tempo em que estamos vivendo de acordo com o ministério o qual o Senhor me deu. É o ministério do Espírito. É o ministério da conclusão.
Lá foi do começo, aqui é da conclusão. Mas ele tinha que ter essa palavra para aqueles que dormiram, esperando a nossa perfeição. Então ele diz assim, agora vocês, tudo isso aqui ele está falando a fase do tempo em que estamos vivendo de acordo com o ministério o qual o Senhor me deu. O qual o Senhor me deu. É o ministério do Espírito. Então, no parágrafo 18, em parte, ele diz assim: tem havido vários problemas. Se veja que a igreja de Paulo se queixou, é para ele mesmo. Isso é muita exigência, você está apertando muito. Agora, o que o profeta ele diz assim, eu quero explicar a fase do ministério no tempo em que estamos vivendo, de acordo com o que o Senhor me deu. Tem havido vários problemas. Eu tenho passado por várias perseguições e várias acusações. Tive que separar de muitos amigos preciosos por causa de seus atos. Vocês estão notando? E agora? Agora você vai lembrar, nós vamos lembrar. Isso é a fase do ministério, o qual Deus lhe tem. Nós estamos no ministério do profeta. O ministério de Paulo é o mesmo, mas foi lá daquele dia. Então, eu não posso perguntar naturalmente para o apóstolo Paulo, mas na mensagem nós viemos a Deus perguntando a ele pela mensagem que o profeta tem respondido. Agora, preste bem atenção. Eu tive que separar de vários amigos preciosos. Aí nós vimos esse dia como tratar essas pessoas. Lembra, alguém leu ontem ali uma acusação, daí ele se dirigiu àquele irmão, meu precioso e amado irmão, que tinha acusado ele. Meu Deus, Senhor, ajude-nos a ter essa qualidade, gente, que agora é humilhar-se. Você vai ficar quieto em momentos quando você achava que deveria falar. Vocês já perceberam pessoas, é uma expressão assim popular, quando tem alguma situação, eu vou te falar umas boas. Se falasse umas boas, falaria umas ruins, porque está nervoso. Falaria umas ruins naquela hora, e não umas boas. Então, veja, tudo isso faz parte, essa preparação. Gente, nós estamos numa hora de perder para ganhar. Perder para ganhar. Abraão perdeu, mas ganhou. Ei, glória a Deus! Ele perdeu amigos preciosos para ganhar a posição reconhecida por Deus. E assim é para nós. Então ele diz assim, por causa dos seus atos, porque o Senhor me disse, pregue a palavra. A igreja disse para Paulo, muda um pouquinho. Muda um pouquinho. Ele disse, não, mas é loucura, mas eu vou ficar nessa loucura. Não é isso? Ele falou isso aqui, o caminho estreito não precisa de enfeite. O caminho estreito vai ficar desse jeito mesmo. Amém? Ele vai ficar desse jeito. Mas vamos continuar aqui. No 33, em parte, fase presente do meu ministério, ele diz assim, agora, e tudo nesse lado que é natural é uma sombra do sobrenatural ou do eterno do outro lado. Portanto, que haja um cristão nascido de novo na terra, e nós recebemos um corpo aqui como esse, que é vaso de barro. Corpo como esse é o próprio reflexo daquele que está esperando do outro lado
onde não há morte, onde não há tristeza. Isto é o que faz nossos corações famintos por tal coisa. Vocês estão entendendo? Por quê? Esse é o reflexo daquele. E algo em nós nos faz famintos por aquilo. Veja bem, então, nossos corações famintos por tal coisa como esta, há algo em nós que chama para fora, há algo que nos diz que é lá. E eu creio através desses anos, eu peço desculpas perante Deus e do povo de ser estúpido e cometer muitos enganos, mas através destes muitos anos eu tenho tido o privilégio de ver muitos milhões de pessoas entrarem no reino de Deus. Agora veja, pede perdão por ser estúpido e ter produzido isso. De guiá-las para lá, e eu creio que elas estarão lá naquele dia. Há algo em nós que nos faz famintos por essas coisas. Em parte do 40, ele diz assim: será o nascido de novo qual terá qualquer coisa a ver com isso. Que isso? Esse ministério de estar cheio de toda a plenitude da divindade. Será, agora note, a sua experiência, irmão e irmã, com Deus, que terá algo a ver com isso. Meu novo ministério, ele fala, principalmente daquela irmã viúva, teve algo a ver com isso, por causa que ela já tinha uma experiência com Deus. Tua experiência com Deus vai ser usada por Deus a favor de alguém. A favor de alguém. Agora, no parágrafo 76, ele diz o seguinte: eu tenho me posto de pé entre ministros, e os ministros dizem, eu quero que vocês notem bem isso aqui, irmão Brana, minha tia está aqui. Eu sei que tu és um profeta enviado de Deus. Aquela pessoa, aquele ministro estaria falando para o profeta. Vá lá e restaure a visão da minha tia. Vá lá e faça isso. É assim que funciona? Então ele disse assim: se eu pudesse, eu gostaria. Mas aquela pessoa, mas o senhor não é um profeta? E agora? Eu faria, mas eu não posso fazer isto, até que ele me diga para fazer. E agora o que nós podemos, sem ele nos dizer para fazer? Espere. O profeta diz, espere essa pressão chegar. Espere essa pressão chegar. Aí o Senhor diz, quando isso chegar, eu te darei o que você precisa para aquela hora. Que nós possamos pegar isso dessa manhã. Vocês vão lembrar dessa escola aqui, quando as coisas estiverem lá. O Senhor vai te fazer lembrar isso aqui. Então, ele diz, eu não posso fazer, até que ele me diga para fazer. Ninguém pode fazer isso. Elias não pode fazer sem que Deus dissesse para ele fazer. Ninguém mais pode fazer isso. Agora, parte do parágrafo 76. No parágrafo 106, eu vou continuar agora nessa aqui por mais um tempinho. Então ele diz, bem, não sabem vocês que as coisas que estão fazendo hoje, então quem? Todos, em todo lado, de toda maneira, ele diz, não estão sabendo vocês que as coisas que eles estão fazendo hoje são exatamente o cumprimento das Escrituras? Tudo que está acontecendo no nosso meio, o irmão Brana já falou, lá nos dias de Paulo, nos dias de João, tinha essas coisas acontecendo.
Então ele diz assim, agora, né, estamos no fim do tempo. Tem que ser dessa maneira. Tem que ser dessa maneira. Esse é o 106. No 114, ele diz assim, agora, então vê você, é naquela hora quando os homens abandonam o homem. Quantas vezes nosso sentimento, o pensamento, perdemos alguém. Então Jesus, quantas ele perdeu em São João capítulo 6? Sobrou 12. E sabe o que ele disse? Vocês não querem ir também? Mas o Senhor não se importa. Não, me importo com aqueles que obedecem. Mas para quem iremos nós? Disse São Pedro, para quem? Avaliou, analisou tudo isso aqui. Então ele diz, é naquela hora quando os homens abandonam o homem, os servos de Deus, os quais permanecem fiéis com a palavra, que Deus sela seus ministérios. Então confia inteiramente. Fala daqueles, eu tive que me separar de preciosos irmãos. Mas o pensamento humano não presta mesmo. Esse é o sentimento humano. Mas que qualidade de espírito estava no irmão Branham. Pessoas que lhe ofendiam, mas ele conhecia. Quanto mais ele conhecia, mais doído era. Quanto mais Jesus conhecia tudo, mais doído era. Porque Jesus chorou. Porque ele chorou sobre Jerusalém. Quantas vezes? Jerusalém seria a cidade, mas era as pessoas. Quantas vezes eu quis. Ele conhecia os pensamentos. Ajuntar-te. Mas tu não quiseste. E é a mesma coisa hoje, ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Quantos não querem? Mas você quer, eu quero. Nós queremos o ministério do Espírito. E Deus está nos levando a isso aqui. Veja bem, agora ele diz assim, então Deus sela seus ministérios. Nós vamos ver a glória de Deus no ministério do Espírito. No ministério do Espírito que trabalha dessa forma, que trabalha dessa maneira. No 121, no 123, ele diz assim, eu espero que ele coroe meu ministério com isto. O que quando Paulo disse o que eu li aqui, eu vos tenho preparado. Então esse preparo me leva com vocês a vos apresentar para Cristo. Agora, gente, e nós estamos ao lado desse ministério, fazendo o que Deus disse para nós fazer, e dizer somente o que o mensageiro disse. Agora veja, aí ele dizendo assim, eu espero que ele coroe meu ministério com isto, de me deixar tomar a roupa da palavra e vestir a sua noiva. Não é o mesmo que Paulo disse. E agora, ele o faz através dessa mensagem. Mas quem usa essa mensagem somos nós, a favor de vocês, gente. Nós queremos chegar, mas não queremos chegar sozinhos. Paulo, ele disse, podemos ver aqui, quando ele falou isso em Filipenses, no capítulo 2, ele diz, retenham a palavra da vida. Filipenses 2, versículo 16. Retendo a palavra da vida para quê? Para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Eu quero chegar, mas eu quero que vocês cheguem também. Me suportem na minha loucura, porque eu vos tenho preparado, é zelo de Deus.
É zelo de Deus hoje, foi zelo de Deus ontem. É a favor de vocês, é a favor de nós. Ele está aqui nessa manhã, a unção está aqui. A tua vida pode mudar essa hora. Essa raiz de amargura, ele vai moer e desfazer e entrar na tua vida. A raiz de amargura contamina, contagia, mas o Espírito Santo também influencia, leva a bênção. Sairemos daqui leves, melhores, abençoados, livres. Testemunhos virão de que isto foi algo, um marco na tua vida. É para a glória do Senhor, é zelo de Deus. Para que possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Eu quero chegar, mas eu quero que vocês cheguem juntos conosco. Já pensou, eu chegar lá e as pessoas, você não falou para ninguém? Pois é, eu não falei, não. Eu quero que cheguem. Paulo quis isso aqui, ó. Ele está mostrando isso aqui, o irmão Brando disse isso aqui. Paulo quis isso aqui, e nós queremos da mesma forma. Ei, glória a Deus, a sua noiva vestida com a roupa da sua palavra, para a sua retidão. Eu espero que ele me coroe e me deixe ficar de pé lá naquele dia e dizer, olha o Cordeiro de Deus. Oh, que tirou o pecado do mundo. Agora, no 121, mais um pouquinho aqui, no 123, ele diz assim, a fadiga do caminho parecerá nada quando alcançamos o fim do caminho. Falta pouco para... A chegada é a mais cansativa. Mas ele diz, a fadiga do caminho parecerá nada quando alcançarmos o fim. Descerá a bandeira da chegada. Ei, glória a Deus! E o desejo de meu coração é de encontrar com a igreja pela qual ele morreu. Profeta falando isso em seu ministério. E com o seu ministério, e no seu ministério ele me encontrou. Ele nos encontrou, amém? O desejo é encontrar com aquela pela qual ele morreu. Vestida na retidão do seu próprio sangue. Vestida em sua palavra, pois a sua palavra nunca pode falhar. No parágrafo 31, ele diz assim, agora, quando vi aquele lugar e aquela condição na qual aquelas pessoas estão, e quão além de qualquer coisa que este mundo jamais pode pensar, era glorioso. Lá não podia haver pecado. Lá nem morte, nada que possa manchar pôde entrar lá. E lá não havia diferença nenhuma entre homem e a mulher. Somente as glândulas sexuais já não estavam mais neles. E lá não haveria nenhum adultério e nada mais. Mas ela continuava sendo uma mulher em sua figura e maneira. E o homem continuava sendo homem em sua figura e maneira. E eles serão assim para todos sempre daquela maneira. Então ele viu isso assim, quando eu vi aquele lugar, no 126 e 128, ele diz assim, 126 e 128. Agora você veja o desejo do irmão Branham. Foi a nosso favor, foi por nós. Eu quero encontrar essa igreja pela qual ele morreu, na retidão do seu sangue. Meu Deus, meu Pai. Aí ele diz, eu continuarei fiel com a palavra até que ele haja terminado comigo. Isto é onde o ministério está hoje. Ele não quis mostrar onde está hoje. A gente veio através desse tempo, mas percebemos algo. Falamos isso com os ministros ali, e tudo isto aqui é para nós. Veja bem, espero ser somente purificado. Né? Veja bem, pelo Rei, eu não sou um arrasado. Eu não sou um derrotado.
Cristo, nós não somos derrotados. Você não está arrasado, você não está derrotado. Você tem problemas, tem falhas, tem fraquezas, mas nós sabemos em quem tem crido. Não somos derrotados, não somos arrasados. O que é que fez você se esforçar tanto para estar nisso aqui? Porque Deus tinha algo para falar com você, e Deus está te falando, e Deus está te preparando. Aleluia! Então, o 128, em parte, ele diz assim, e não há coisa alguma que você possa fazer para ser digno. Você nasceu indigno. Há somente uma coisa que você pode fazer, é somente segure no caminho que foi feito para você. Foi feito. É bom isso aqui ou não é? Seguro nesse caminho que foi feito para você. É apertado. A porta é estreita para entrar. Se fala sempre, você não é batizado, então seja batizado, mas antes tem que se arrepender. Não é isso que a Bíblia diz? E agora, se arrependa. Tem que haver uma mudança sim, e daí seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e a vida eterna é prometida para você. Aleluia! Agora, expressando, nós lembramos de São Mateus 25 e versículo 10. No final diz assim, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Está escrito na tua Bíblia, na minha Bíblia está assim. E quando termina essa frase, tem outra frase, e fechou-se a porta. Aí termina. Mas aí você diz, mas esse dia, São Mateus 25, 10 ainda não chegou. Mas a nossa jornada daqui até lá está garantida por Ele. Eu gosto de dizer, quando São Pedro 5, versículo 7, eu li o versículo 6 antes, humilhai-vos. No versículo 7 diz, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Aí diz, porque Ele tem cuidado de vós. Gente, quem Ele salvou, Ele cuida. Ou não? Ou não? Ele cuida, sim, Senhor. Não do teu jeito, mas do jeito dele. Ele vai cuidar. Ele salvou e não vai te perder. Ele salvou e vai te cuidar. Até chegar esse resultado do versículo 10 que nós acabamos de mencionar. Veja o que diz em São João 15 e versículo 7. Condição, se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, esse vaso de barro tão frágil, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Está chegando essa hora. E vocês e nós só vamos pedir o necessário, não aquilo que nós queremos. Ele disse, você não vai falar o que você quer, você vai falar o que eu quero que você fale. Não é isso que ele disse? Quando chegar a hora, eu te darei para você falar. Ele está cuidando até que nós vamos falar o que Ele quer que seja falado. Agora, observamos aqui esse versículo 10. E antes de ler a parte da oração, vocês observem em Hebreus no capítulo 9. Hebreus no capítulo 9. Eu quero que você veja o versículo 6 e 7. 9, 6 e 7. Estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Que sangue? De animais. Agora no versículo 28. Assim também Cristo
oferecendo-se uma vez para tirar meus pecados. Aqui diz os pecados de muitos, desses muitos eu sou um. Você é um desses aqui, ó. É ou não é? Então ele diz, aparecerá segunda vez, sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aí você diz, mas eu já sou salvo, mas o teu corpo tem que ser redimido. Eu espero para essa hora, ele vai fazer isso aqui. Mas se eu espero, é porque estão preparados para essa segunda. A primeira vez ele veio para redimir, a segunda ele vem para levar. Mas quando ele vem para levar, esse corpo não vai desse jeito, será transformado. Nós estaremos no corpo glorificado. Eu quero ler a parte da oração, mas eu diria assim, você não precisa fechar os teus olhos. Na oração, no 129, o profeta diz assim, nosso Pai Celestial. Aqui estou nesse tabernáculo, essa noite, dizemos nessa manhã, após viajar pelo mundo de volta outra vez, e a pequena pedra fundamental continua deitada lá e os papéis dentro dela, exatamente. Agora, examine-me, Senhor. Eu tenho feito muitos enganos, eu tenho cometido erros, Senhor. Muitas vezes eu falho contigo, como terminei de testificar. Mas no meu coração eu te amo, eu quero o teu perdão. Eu sei que tu me mostraste recentemente aquele lugar para o qual iremos. E agora eu não sei quando tu terminarás comigo, Senhor. Eu estou aqui nesta noite por tua graça. Eu não sei quando tu houveres terminado, mas eu sei que isto tem que vir um dia. Mas quando isto chegar a hora, eu não quero ser um covarde. Eu quero me firmar como o resto deles se firmaram. Mas Deus, se eu tenho que selar o meu testemunho com minha própria vida, ou qualquer coisa que seja para ser feita, Senhor, então coroe isto. Senhor, não me coroe, coroe o ministério qual tenho pregado. É muito importante isso. Senhor, é a sua palavra. Senhor, não seria isto uma grande coroa para a palavra, para ver o coroador em si mesmo vir? Eu gostaria de estar de pé aqui e dizer, lá está ele, aquele é o Cordeiro. Como fez João Batista, olha o Cordeiro de Deus, o qual temos esperado. Este é ele. O Senhor rapidamente virá e levará seu povo no rapto. Faça-nos prontos, Pai. Lave nossos corações em teu sangue. Faça-nos puros e limpos. Que sua palavra possa habitar em nós. E que possamos lembrar que devemos agir conforme a palavra, em ordem, para ele segurar e ser eficaz. Aceite o arrependimento de cada pecador. Abençoe cada um que está aqui, os santos, aqueles, alguns deles velhos, preciosos guerreiros, Senhor, que têm vindo batalhando pelo caminho por anos. Eles foram zombados, comentados, ridicularizados, mas eles continuam indo adiante porque eles possuem vida. Eles sabem quem tem crido, convictos de que Ele é apto para guardar aquilo que eles têm confiado a Ele. Nós te agradecemos por isto. Oro que tu cures o enfermo que estiver em nosso meio. Tire todos os nossos pecados e enfermidades. E Deus, Pai, receba o Senhor mesmo a glória. Receba o Senhor mesmo a glória.
Ainda ele diz, Pai, que quando eu cometo todos os meus enganos, então eu encontro que eu tenho um advogado para com o Pai. Eu também tenho, você também tem. Ei, glória a Deus! É Jesus Cristo justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Eu sou trazido de volta à graça outra vez. A mão amável do Senhor limpa, porque há um sacrifício sangrento posto lá, que eu confessei por meu Salvador. Aleluia. Agora, ele ainda diz, tudo que for enfermidade e necessidade, oro que tu supras suas necessidades, cures suas enfermidades. O profeta está orando por você, está orando por nós. Você deve crer nisso aqui, ó. Lá teve resultado, aqui vai ter resultado. Aquele mal vai desaparecer. Aquele nódulo não vai estar mais, gente. Nós temos visto coisas tremendas, tudo para a glória do Senhor. Aleluia. E aqueles os quais estão aqui agora, sob esta gloriosa unção do Espírito Santo, como os sentimos tão docilmente derramando sobre as nossas almas. Aí ele diz, agradeço-te por este pequeno lugar. Ei, glória a Deus, por este maravilhoso lugar, Senhor. Não fomos aptos para conservá-lo dessa maneira, tem sido a tua graça que eu conservo espiritual. Ó Deus, venha então neste doce e pequeno lugar quente, onde o fogo está edificando no altar do coração de cada um de nós. Que isto sempre permaneça até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos todos em nome de Jesus Cristo. Agora no final ele diz assim, terminada a oração, entende você agora? Leia 2 Timóteo 2, versículo 5, versículo 4 em diante. Antes de ir para a cama esta noite, ele diz, se puder, e verás onde estamos. Por que aqueles homens o abandonaram? Porque ele e agora apenas compare aquele ministério com o que estamos atravessando hoje. Compare os ensinamentos de São Paulo, recordem daquela pequena coisa celestial que eu vi. Eu disse lá do outro lado, bem, terá que Paulo se pôr de pé com o seu povo? E foi dito sim. Mas eu disse, eu tenho pregado o mesmo evangelho, a mesma palavra que ele pregou, e ficado exatamente com o evangelho, e milhões levantaram suas mãos e disseram, estamos descansando nisto. O Senhor te abençoe, você o ama, até nos encontrarmos. Vamos inclinar nossas cabeças, Senhor Deus. O mesmo evangelho, então, é o mesmo resultado. É o mesmo zelo, é a mesma preparação. É o mesmo noivo, somos parte da mesma noiva. Que esta escola sirva de ajuda para alguém. É o nosso desejo, é o nosso pedido. Guarde o pastor Vanderlei, todos os pastores, toda a sua equipe, todo esse trabalho que foi feito, mesmo natural, como já foi mencionado pela família há pouco aqui. Mas o mais importante é o espiritual. Lá não precisa ser feito, tudo já está feito, está pronto, está consumado. Tudo é para a glória do Senhor e a nossa oração sobe ao trono da graça em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Dizemos amém e aplaudimos o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Graças a Deus por esta palavra que Deus tem nos dado nesta manhã. Olha, você é um vaso de barro, mas que vaso que guarda um tesouro
grande, muito valioso. Isso alegrou nossos corações nessa manhã. O nosso Deus faz isso por nós. Mas eu quero convidar vocês a se colocar em pé nesse momento e vamos dizer: Deus continue abençoando o pastor Afonso Rotenburg, que Deus possa abençoar ele, a sua família, a sua igreja, a sua congregação, no nome do Senhor Jesus Cristo. É o nosso desejo do nosso coração. E agora nós vamos cantar, convidar o pastor Paulo, vamos cantar aquele hino: que saudade me foi. Como é que diz? Que saudade me veio na lembrança dos irmãos. Vamos ver aqui, pastor Paulo. Vamos cantar, né? Eu gosto muito dele.
sua vez o coro. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaque, Jacó, lá verei Abraão, porque sou seu irmão, lá estarei com Jesus nas eternas mansões. Aleluia, graças. Você dá graças a Deus. Aleluia. Nós ouvirmos uma mensagem que nós ouvimos nessa manhã, nos encoraja. Os nossos irmãos não ressuscitarão, estão esperando por nós. Então, irmãos, vamos nos preparar, vamos fazer a nossa parte, porque eu quero ver meu pai lá. Ele está esperando por mim. Lute com o que você tem, irmão. Batalhe. Está chegando a hora. Não desista. O que nós ouvimos, tire toda a raiz de amargura, todo o mal do teu coração, porque esse dia está chegando. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo. A gente se emociona com isso, mas é grande demais. A palavra de Deus emociona nós. Ela deixa nós muito malhável. Graças a Deus. Os irmãos podem assentar um minuto.